Boa tarde, galerinha do meu coração. Pensaram que ia ficar livres de mim? Oh, coitados! Estou aqui para bater um papo com vocês sobre predicados. Mas antes, vamos meditar na meditação que tem como título Sem Medo. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? É Mateus 8:26. Lívia não queria que aquele dia chegasse, mas chegou. Era o primeiro dia de aula na turma do 6º ano. Agora, ela estudaria pela manhã e já sabia que teria professores diferentes para cada disciplina. Uns seriam legais, ela acreditava, mas outros nem tanto, ela tinha quase certeza. Ela nunca se acostumaria com isso e as professoras da tarde nunca mais as viram. Lívia saiu da cama devagar, foi quase se arrastando para o banheiro. O que será que aquele dia lhe reservava? Ela estava preocupada e com medo. Na escola, como tinha imaginado, muitos professores novos saíam e entravam apressados nela. Havia alunos novos também, gente que ela nem conhecia. No intervalo, o pátio ficou cheio de meninos e meninas maiores. Ela se perdia no meio deles. Que dia! Do jeitinho que ela havia previsto. O medo e a timidez a impediam de se sentir à vontade no primeiro dia de aula. E a fizeram demorar para conseguir novos amigos. Aos poucos, ela percebeu que foi um erro ter pensado tantas coisas ruins em relação ao 6º ano. Afinal, ela se acostumou com a nova série e percebeu que muitos de seus pensamentos eram monstros de fumaça. Quando permitimos que o medo nos controle, não estamos sendo controlados por Deus. Antes de Jesus acalmar a tempestade, os discípulos estavam apavorados. Depois que ele a fez passar, eles puderam perceber que o tinham ao lado deles toda a proteção de que necessitavam. Com Deus no controle, podemos ficar calmos e obedecer a tudo o que ele diz para nós, sem medo. O que tem deixado você hoje com medo? É o coronavírus? Estamos num surto, numa pandemia grandíssima, onde estamos distantes uns dos outros por conta dessa situação. Mas eu quero dizer a vocês, não tenham medo, disse Jesus. Se nós tomarmos a precaução necessária e elevarmos a nossa prece a Deus, pedir a Ele misericórdia e pedir a Ele que nos ajude a lidar com as situações, com certeza seremos vencedores. Como diz o texto, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Que Deus nos ajude a termos fé cada dia para alcançarmos tudo o que desejamos. Vamos orar? Querido bom Pai, estás nos céus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, embora distantes, mas agradecidos porque Tu tens deixado grandes promessas para nós. E acabamos de ver uma, para nós não termos medo e confiar em Ti. Aqui estamos depositando no Teu altar os nossos medos, nossa ansiedade e pedindo a Ti que nos ajude, pois nós sabemos que Tu é o Deus do impossível e pode todas as coisas. Portanto, Pai, abençoe a nossa família, abençoe as pessoas que nós amamos, não só elas, mas também todas as pessoas do mundo que neste momento estão com medo. Dê o conforto e a paz a cada um, em nome de Jesus. Amém. E aí, galerinha? Então vamos lá. Nós já estudamos o que é frase nominal. Nós já sabemos que a frase nominal, ela apenas não possui verbo. Quando eu me comunico com alguém, quando eu digo olá, oi, tudo bem? Eu estou dizendo que isso é uma frase nominal. Mas já a frase verbal, ela está toda envolta a verbos. Então nós temos essa diferença da frase nominal para a frase verbal. Depois nós vimos oração, nos períodos, vimos também tipos de sujeito, nós temos transitividade verbal. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre os predicados, tá? Já vimos que sujeito e o predicado são termos essenciais de uma oração. Aqui nós temos o predicado, como já vimos, é o termo da oração que contém verbo. Apesar de sujeito e predicado serem termos essenciais de orações, há situações com verbos impessoais,
em que a oração não possui sujeito. Porém, não é possível existir uma oração sem predicado. Então vejamos, nós vimos que o sujeito, ele está quietinho, temos também o predicado, e aí nós vemos aqui, percebemos que tem orações que não vai aparecer sujeito, que são aquelas orações que eu disse para vocês, que é a oração inexistente, onde da mesma forma não aparece sujeito, mas o predicado está ali. Essas orações estão envoltas, estão relacionadas a verbos impessoais, ao verbo ser, ao verbo haver, ao verbo fazer. E aqui nós vimos, o presidente Lula viajou para Davos. Já vimos também o seguinte, que quando eu quero saber quem é o sujeito, se eu tenho alguma dificuldade, é só eu perguntar ao verbo. Quem viajou para Davos? E a resposta vem logo em seguinte, o presidente Lula. Eu então digo, estou dizendo a vocês que isso é o sujeito. O que me sobrou, viajou para Davos, é o predicado. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Aqui já vem um termo que eu disse a vocês. É uma oração sem sujeito, tá? Então, se a oração é sem sujeito, tudo isso aqui eu vou classificar como predicado. Quanto à predicação, nós já sabemos que predicação é a transitividade do verbo. Eu sei que a predicação está voltada para verbos transitivos direto, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, tá? E o verbo de ligação. Percebam, existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. São os verbos chamados de verbos de ligação. Esses verbos expressam o estado do sujeito, como servem apenas como ponte entre o sujeito e o estado. Sua qualidade ou seu modo de ser, eles são chamados de verbos de ligação. Já vimos que nós temos uns verbos de ligação que são os mais usados. São o verbo ser, verbo estar, verbo parecer, permanecer, o ficar e o continuar. Aqui nós vamos classificá-los em 5 formas diferentes para vocês perceberem como é que ele ocupa, como é que ele vai fazer, ele vai estar dentro de uma oração. Nós temos o verbo de ligação que ele vai indicar o estado de permanência, permanente, que são os verbos ser e o verbo viver. Já no estado transitório, eu tenho o verbo estar, andar, achar, encontrar-se. Já no mutatório, teremos o ficar, o virar, o tornar-se, o fazer-se. E o estado de continuidade, que é o continuar e permanecer. Já no estado aparente, nós teremos o verbo parecer. Todos esses verbos nós os classificamos como verbo de ligação e os seus estados também. Bem, como eu havia dito a vocês, os principais verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, parecer, estar, continuar, tornar-se. Vamos ver agora alguns exemplos deles. Bem, temos aqui, o Brasil é um grande país. O que é um grande país ou quem é um grande país aqui? Nós temos aqui que é o Brasil. Então, esse sujeito é o sujeito, ele é o Brasil. Porque nós temos apenas o núcleo, que é a palavrinha Brasil. Já o predicado é um grande país, é o que me sobrou dessa oração quando eu tiro o sujeito. E aí nós vimos, aparece então aqui, ó, o verbo de ligação, que vem do estado permanente, que é o verbo é. Característica do sujeito ou sua qualificação, eu tenho aqui como um grande país. Então, verificando aqui, se nós já fôssemos classificar agora como predicado, teremos aqui um predicado nominal, mas veremos isso daqui a pouco. Temos aqui outro verbo de ligação. Manuel está feliz, que é o sujeito, Manuel. O predicado está feliz. Já o verbo de ligação aqui está no estado, é o verbo estar. E a característica dele aqui, ó, nós temos como o feliz, tá? É o adjetivo que está caracterizando o nosso sujeito chamado Manuel. Depois nós temos o ministro e o seu assessor pareciam irritados. E aqui nós estamos já revisando os tipos de sujeito.
Que tipo de sujeito nós temos aqui? Temos o sujeito composto, ministro e o assessor e o assessor. Por que ele é um sujeito composto? Nós temos apenas dois núcleos, duas palavras importantíssimas aqui. A palavra ministro e a palavra assessor, tá? O predicado nós sabemos, pareciam irritado. E aqui eu tenho o verbo de ligação, pareciam, tá? E a característica desse sujeito, que eu vou dizer que é como irritados. Bem, vamos então aqui a uma coisa muito importante. Nota importante. Prestem bem atenção agora. Chama-se de predicativo o termo que qualifica o sujeito no predicado. Luísa anda cansada. Verificamos então aqui o que é um predicativo. Na análise morfológica, o predicativo ele vai se chamar de adjetivo. Mas já na análise sintática, o que é análise sintática? Eu estou analisando este verbo, esse adjetivo dentro do predicado. Por isso que eu estou o chamando de predicativo. E aqui eu tenho o sujeito simples, ele é Luísa. Temos apenas o núcleo. O predicado anda cansado. O verbo de ligação aqui, ó, é o verbo andar. E o predicativo do sujeito é como ela se encontra neste momento, cansada. Então, esse aqui eu chamo predicativo do sujeito, porque está caracterizando a nossa personagem aqui, o nosso sujeito simples, Luísa. Depois nós vemos, quando a oração tem um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, nós chamamos isso aqui de predicado nominal. Então, verificando. O predicado nominal, ele vai ser quando aparecer um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Ou seja, o verbo ser, o verbo estar, o parecer, o ficar, o continuar e a característica do sujeito, seja qual for essa característica. Percebemos aqui, no predicado nominal, o núcleo é o nome. Isto é, predicativo do sujeito. Este termo é o que no predicado nos informa algo sobre o sujeito. Então, revisando, predicado nominal é quando aparece um verbo de ligação mais o predicativo. Predicado nominal, revisando mais um pouquinho, é aquele que informa o estado do sujeito e, nesse caso, o verbo empregado é o de ligação. Nunca esqueçam, o verbo de ligação ele estará sempre presente no predicado nominal junto com o predicativo, ou seja, a característica do sujeito. Depois, finalizando, aqui nós temos a estrutura do predicado, como eu já disse a vocês, se dá da seguinte forma, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, tá? Então, temos o seguinte, a palavra central do predicativo é o núcleo predicado, temos aqui alguns exemplos. Eu sempre ficava nervoso, sujeito, eu, predicado nominal, sempre ficava nervoso. O verbo de ligação eu ficava e o predicativo do sujeito, o núcleo predicado, nervoso. Temos outra oração aqui, as mulheres parecem distraídas. Eu tenho o verbo parecer, eu tenho o predicativo distraído e tenho também o sujeito, as mulheres. Núcleo do predicado nominal. O núcleo não é o verbo, tá? Mas sim a palavra que indica as características do sujeito contidas no predicado. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, ou seja, a característica do sujeito. Sim, o predicativo do sujeito, ele pode ser representado por um adjetivo ou a locução adjetiva, um substantivo ou uma palavra substantivada, um pronome substantivo ou também um numeral. Adjetivo ou locução adjetiva. O seu aroma é maravilhoso. O seu perfume é de jasmim. Temos aqui então o adjetivo e uma locução adjetiva. Temos então aqui, quando ele será o substantivo, a palavra substantivada. Aquele cara parece uma bola.
Recordar é viver. Então temos aqui, ó, aquele cara, temos aqui o verbo parecer, e aqui você percebe, ó, qual é a comparação que ele faz em relação àquele cara. E recordar também é viver. Temos também o pronome substantivo. Meu texto não é esse. O numeral, nós somos 11 no campo. Percebemos aqui, então, o numeral. E percebemos aqui também o predicado, o pronome substantivo que está relacionado ao substantivo aqui. Por isso nós chamamos de pronome substantivo. Temos aqui outros exemplos. Romário está feliz. Sujeito simples, Romário. Predicado nominal, está feliz. Por quê? Eu tenho aqui o verbo de ligação mais o predicativo. Giovanna Antonelli é linda. Temos aqui o verbo de ligação é, temos o predicativo linda. Outros exemplos. Aquele automóvel era lindo. Temos aqui, né, o verbo de ligação era, o predicativo lindo. E o sujeito, não podemos deixar de falar, aquele automóvel. O ministro ficou apreensivo. Temos também outro predicado nominal, tem o verbo ficar, verbo de ligação, e tem apreensivo, que é a característica, ou seja, é o predicativo. Esta criança permanece irrequieta. Vejamos. Novamente, outro predicado nominal. Vai permanecer, que é o verbo de ligação, e o predicativo irrequieta, que caracteriza, então, a questão da criança, que é esta criança, que é o sujeito. Predicativo do sujeito trata-se do termo que atribui características ao sujeito por intermédio do verbo. Todo predicado construído com verbo de ligação necessita de um predicativo do sujeito. Então, percebam, para ser um predicado nominal, você tem que analisar e perceber. Tem que aparecer o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Outro exemplo, Romário continua feliz. Temos novamente, separando aqui o sujeito do predicado. Sujeito, Romário, continua feliz, predicado. Novamente, o predicado nominal, tem o verbo continuar, que é verbo de ligação, e tem o feliz, que é o predicativo, que está caracterizando, dizendo como está o nosso sujeito, que é Romário. Bem, as atitudes de alguns políticos são imperdoáveis. Verdade, né? Mas vejamos aqui a oração. Vamos separar o sujeito do predicado. Eu vou separar a atitude de alguns políticos, eu chamo de sujeito, são imperdoáveis, é o predicado. São, verbo de ligação, imperdoáveis, predicativo. Então temos aqui um predicado nominal. Outro exemplo, o pássaro parece machucado. Vamos separar. Tenho aqui o pássaro, que é um sujeito simples, parece machucado, é o predicativo, é o predicado nominal. Temos aqui o verbo parecer e temos também o predicativo. Por isso caracterizamos de predicado nominal. Vamos então resumir, tá? Existem dois tipos de verbo quanto à predicação. O verbo significativo e o verbo de ligação. Nós já vimos que o verbo significativo são aqueles verbos que classificam-se em transitivo e verbos intransitivos. Todo verbo transitivo, temos dois, transitivo direto, transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele verbo que necessita de um complemento, porém ele não precisa de preposição. Já o transitivo indireto necessita de uma preposição, então por isso eu classifico como transitivo direto. E temos aqui, os verbos se dividem, como eu já disse a vocês, em transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, quando eu possuo dois complementos. Então, predicado, verbo nominal. Vamos mudar um pouquinho. O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos. Um constituído de uma forma verbal, que vai ser o verbo transitivo ou intransitivo, com o conteúdo referencial.
e de um núcleo constituído de uma forma nominal, o substantivo, o adjetivo, as locuções adjetivas ou pronominal. Percebamos então aqui, todo verbo, todo predicado, verbo nominal, ele tem obrigatoriamente ter um verbo de ação, ou seja, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Vamos aqui a este exemplo. Os excursionistas chegaram cansados. Os excursionistas chegaram cansados. Predicados, verbo nominal. O predicado, verbo nominal vai ser chegaram cansados, tá? O núcleo verbal vai ser o verbo chegar. O núcleo nominal vai ser cansados. Então, resumindo, podemos dizer o seguinte. O predicado, verbo nominal, é quando ele aparece. Aparece um verbo de ação, ou seja, um verbo transitivo, um verbo intransitivo e um predicativo. Eu tenho aqui, ó, como foi que eles chegaram? Cansados. Olha o estado que eles se encontram. E aqui eu tenho um verbo intransitivo, que é o verbo chegar. Os excursionistas chegaram. Chegaram como? Chegaram cansados. Bem, verbo intransitivo. Vamos ver alguns exemplos? Isso é um assunto que nós já estudamos em sala de aula, mas vamos relembrar. Sempre vale a pena relembrar. Pedro caiu. Lógico que eu estou falando para vocês aqui em frases isoladas. Eu não estou falando no contexto geral. Mas para eu chegar nisso aqui, se eu estivesse conversando com vocês, eu contaria a história. O que tinha acontecido para depois finalizar com Pedro caiu. Mas aqui na oração eu já termino com o pontinho, tá? Finalizando a oração. Então eu tenho como sujeito simples Pedro, núcleo sujeito eu tenho Pedro, predicado verbal, né, caiu, que também é um verbo intransitivo, caiu. Caiu é um verbo intransitivo porque não exige a presença ou de um objeto, ou seja, um substantivo ou um pronome substantivo para completar o sentido. Quem cai, cai, já caiu, não precisou de mais nada. Tá? O verbo intransitivo não exige nenhum objeto. In significa o quê? Não. A ação não transita para outras palavras. Então vejamos aqui, temos aqui um verbo intransitivo, como você já conhece, é aquele verbo que não necessita de complemento nenhum. O seu predicado já está me dizendo tudo. Vamos então para o verbo transitivo. Relembrando, o verbo transitivo, eles são dois tipos. O verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Mas nós não iremos entrar agora, só daqui a pouquinho. O verbo transitivo é aquele verbo que exige o objeto, a ação que transita para outras palavras. Eu chego e digo aqui sim para vocês, ó. Cristina tem uma bicicleta. Cristina é o sujeito. Cristina tem o quê? Uma bicicleta. Então esse verbo ter aqui, se eu chego e falo para vocês, Cristina tem, você vai logo me dizer, se Lei tem o quê? Eu vou dizer uma bicicleta. Então eu completei o sentido do verbo ter, tá? Então eu tenho aqui, o núcleo do sujeito vai ser Cristina, porque não tem mais nada aqui. O predicado verbal tem uma bicicleta. O verbo transitivo tem objeto, uma bicicleta. Tem é um verbo transitivo, porque exige a presença de um objeto, ou seja, um substantivo ou um pronome substantivo para completar o sentido. Quem tem alguma coisa. Transitivo. Ele se divide em direto e indireto, como eu já falei para vocês, tá? O verbo transitivo ele pode ser transitivo direto, indireto, direto e indireto. Eu li romance. Aí vamos então para aquela perguntinha básica para auxiliar vocês a descobrirem se ele é transitivo direto ou indireto. Eu já dei isso em sala, vocês já viram que todo verbo transitivo direto necessita de um complemento. Mas ele não exige preposição. Por isso eu tenho aqui, eu li. Vamos àquela perguntinha básica? Eu li. Li o quê? O romance. Eu tenho o sujeito simples, o núcleo do sujeito. Eu tenho aqui o predicado verbal, li o romance. E o verbo transitivo direto, li, que vai me exigir um complemento, que eu chamo de objeto direto, que eu trago para vocês como romance.
Verbo transitivo direto é aquele que exige o complemento, chamado objeto direto, ligado ao verbo sem preposição. Já disse isso aqui em outro exemplo e estou repetindo para vocês. Aqui nós temos outra situação. Eles acreditam em fantasma. Nesse caso aqui, eu já vou dizer a vocês que eu tenho um verbo transitivo indireto. Ele vai necessitar de um complemento, só que esse complemento, ele vai precisar de uma coisinha chamada de preposição. Como vocês já conhecem o assunto, eu já posso ir para a perguntinha básica, na qual eu já expliquei a vocês. Quando eu quero descobrir se ele é transitivo direto ou indireto, eu faço uma perguntinha puxando a preposição. Eles acreditam em que? Em fantasma. Ou em que? Em fantasma. Temos aqui o sujeito simples, que é eles, o núcleo do sujeito também, o predicado verbal, que acredita em fantasma, o verbo transitivo indireto, acredito, o objeto indireto em fantasma. Por quê? Porque ele possui esse conectivozinho aqui, ó, que é a preposição em. Então, resumindo, é aquele que exige um complemento chamado objeto indireto, ligado ao verbo por preposição, normalmente o a, o de, o em e outras preposições que virão também. Bem, as preposições em análise sintáticas, elas servem para unir palavras entre si e são chamadas de conectivos. No caso de verbo transitivo indireto, a preposição liga o verbo ao objeto indireto. O rapaz emprestou esses livros a um colega. O rapaz emprestou. Emprestou o quê? Esses livros. A quem? A um colega. Já estou mostrando para vocês aqui que eu tenho dois complementos. Esse verbo emprestar tem o primeiro complemento, ele não tem preposição, e o segundo já necessitou dessa preposição aqui. Então, para facilitar, vamos à perguntinha. Emprestou o quê? Esses livros a quem? A um colega. Então, aqui nós temos o verbo que emprestou, temos o objeto direto, que é estes livros, e indireto a um colega. Então, nós temos aqui o a, que é a preposição, que tem a função de um conectivo para ligar as duas orações. E o que vai ser conectivo? Palavras que estabelecem conexões entre palavras, orações ou frases. Isso está escrito na gramática moderna brasileira. Vejamos então. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede dois objetos, um objeto direto, sem preposição, e um objeto indireto com preposição. Foi o que eu já tinha dito a vocês antes. Assim, o verbo, elemento essencial do predicado verbal, classifica-se de acordo com a predicação verbal em verbo transitivo, não exige objeto direto, nem objeto. Verbo transitivo, tem o direto, o indireto e o direto e indireto. Aqui não tem preposição, com preposição, e aqui sem preposição e com preposição. O objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitar, transitivo. Direito sem a presença obrigatória de preposição. Vejamos um exemplo. Os cientistas observam a Terra. Quem eles observam? Observam o quê? A Terra. Rapaz beija. Beija quem? Beija a namorada. Então, o objeto direto é palavra ou palavras que respondem às perguntas o que ou quem, feita após o transitivo direto. Já falei isso para vocês em sala. Já falei também aqui hoje nessa nossa aula, e estou repetindo para que vocês fiquem espertos e tirem 10 na prova. Vamos então revisar um pouquinho do objeto indireto. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto e vem ligado por meio de uma preposição, onde já falei, a repetição é a alma do negócio, então vocês vão aprender e aprender. O ministro renunciou a seu cargo. Quem renuncia a alguma coisa. Renuncia a quê? A seu cargo. Eu não duvido de suas palavras. Quem duvida de alguma coisa. Então duvida de quê? De suas palavras. O objeto indireto é a palavra ou palavras que respondem às perguntas a quê, a quem, de quem, em quem, feitas após o verbo transitivo direto. Agora uma questãozinha para vocês analisarem. Nesse caso aqui, o que, ele tem que vir sempre com uma preposição. O quem sempre vem com uma preposição.
para você não confundir com a perguntinha que nós fazemos no objeto direto, o quem. Aqui nós temos, os astronautas realizaram uma viagem perigosa. Sujeito simples, os astronautas, o núcleo, astronautas, predicado verbal, realizam uma perigosa viagem. Por que é predicado verbal? Porque ele tem apenas um verbo transitivo, ou, nesse caso, transitivo, ou intransitivo. Nesse caso, transitivo direto, que é realizar o objeto direto, que é o complemento, que o verbo aqui me exigiu, uma perigosa viagem, e o núcleo do objeto direto, que é a viagem, que eu caracterizo, classifico como substantivo. Então, galerinha do meu coração, estão pensando que vão ficar só me ouvindo? Não! Na gramática de vocês, a página 343 até a 350 tem atividades referentes ao assunto. Vocês deverão fazer. Alguns alunos ainda não fizeram e outros já fizeram algumas páginas comigo. Aqueles que não fizeram, trate de fazer bonitinho para que depois possamos corrigir e tirar todas as dúvidas de vocês. Até mais, galerinha do meu coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.